que acompanham o Jornal Senac. Hoje veremos um pouco sobre o Alzheimer, uma doença degenerativa, ou melhor, neurodegenerativa. Ouviremos sobre alguns casos de pessoas que presenciaram seus entes queridos passando por tal situação e explicaremos sobre o que realmente é o Alzheimer, seus efeitos, sintomas iniciais e se há ou não algum tipo de tratamento. Começaremos falando com uma das pessoas que se dispuseram a relatar sua vivência. Iremos até o SESC, em Campinas, e vamos conversar com o João Vitor. Olá, João Vitor, tudo bem? Poderia nos contar como é a sensação de ter um parente próximo sofrendo esse mal? Boa tarde. Agora iniciaremos a entrevista com o João Vitor, que teve o caso da sua avó que teve Alzheimer. Boa tarde. E aí, Mônica? Então, eu tô bem, apesar de tudo. O Alzheimer teve um grande impacto na minha vida, pois foi a minha avó que adquiriu, a mulher que me criou, e infelizmente foi uma situação que eu fiquei de mãos atadas e só pude olhar ela aos poucos se perdendo, esquecendo os nomes dos filhos e dos próprios netos. E a doença foi avançando ao ponto de ela não conseguir ficar mais sozinha e ficava muito agressiva, e a maioria das vezes tinha que ser contidas. E de repente ela foi perdendo as forças e tivemos que levá-la para o hospital. E, infelizmente ela não conseguimos encontrar uma cura ao tempo e ela faleceu de causas naturais. O Alzheimer não conseguiu matar ela, mas fez ela sofrer bastante. Agora encerramos a entrevista com o João Vitor e voltamos com a Mônica. Meu Deus, João, eu não consigo nem imaginar a tremenda dor que você e sua família sentiram enquanto via sua ente querida, sua avó, perdendo as lembranças. Eu agradeço a disposição de compartilhar isso conosco. Com certeza não é fácil relembrar algo tão sofrido e ter que aceitar que pessoas tão preciosas não vão se curar de algo que ela nem sabe que tem, Mas agora, veremos o relato do Pedro Tafner. Como vai, Tafner? Nos conte como foi essa convivência com essa doença. Oi, Mônica, eu tô bem sim, mas o meu relato não vai ser muito grande porque primeiro porque faz muito tempo isso, eu era muito criança na época, e também porque me traz muita lembrança ruim, então eu não consigo ainda falar muito sobre. Bom, como eu já disse, eu era muito criança na época, então eu não tinha muita noção do que essa doença podia causar, sabe? Minha mãe sempre dizia que ele tinha esse problema com perda de memória, mas eu não entendia, então eu acabava não levando muito a sério. Até que aconteceu que um dia eu cheguei na casa dele e eu cheguei para cumprimentar ele e ele perguntou: quem é você? Foi muito triste para mim. Esse momento pra mim foi um choque, sabe? Tipo, eu imagino uma criança passando por isso. Desculpa. Eu entendo, Tafner. Que bom que ele não foi afetado de maneira tão grande pelo Alzheimer, Mas é uma pena que ele ainda assim o teve, além do fato de esquecer sobre você. Todavia, muito obrigado pelo relato. Bom, agora iremos falar com os especialistas Leonardo e Felipe. Então, pessoal, o que é esse Alzheimer? O que acontece exatamente nele? E como seria um suposto tratamento? Boa tarde, Mônica. O Alzheimer é considerado como um tipo de demência, uma degeneração que ocorre em nosso cérebro, sendo relatado pela primeira vez no ano de 1906, pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, nome este que foi atribuído à doença. Porém, ela ainda é uma doença misteriosa, assim como o próprio cérebro é misterioso. Contudo, os biomédicos têm focado bastante na busca pelo entendimento de tal doença, buscando compreendê-la ao modo de conseguir criar uma contramedida para tal patologia. Boa tarde, Mônica. Complementando o que o Léo disse
sobre o Alzheimer. Ele é uma doença que afeta principalmente os neurônios que estão localizados no nosso cérebro. E isso causa uma perca de funcionamento destes, fazendo com que eles morram posteriormente por não funcionarem adequadamente. Isso ocorre por conta de um acúmulo de proteínas, tanto no espaço entre as células nervosas, quanto no espaço de dentro, interior das próprias células. Este fator, entretanto, é um fator natural, ocorre com todos ao decorrer da velhice. Porém, com pessoas que contêm Alzheimer, este fator ocorre de maneira muito mais rápida, muito mais precoce. Exatamente, Felipe. Vale lembrar que após a demonstração de qualquer vários sinais de demência, mesmo que básicos, como incapacidade de controle muscular adequado, mudanças de humor e comportamentos inesperados, dificuldades para dormir e caminhar, complicações de reconhecimento de coisas comuns ou na linguagem que fala, perda de memória recente, entre outras coisas, é recomendado na busca por profissionais adequados para analisar o caso. Para finalizar, o Alzheimer é uma doença ao qual não tem uma cura definitiva. O Alzheimer é uma doença ao qual necessariamente há um tratamento que retarda ele. Esse retardamento é feito de maneira muito específica a partir de 4 passos. O primeiro passo é a partir de medicamentos, o segundo passo é a partir de um acompanhamento psicólogo, psiquiatra, neurológico. O terceiro passo é a partir de uma regulação alimentar, do que comer, do que não comer. O quarto passo é a prática de atividades físicas, que colaboram muito, todos, para o retardamento da doença. Caso você queira se prevenir do Alzheimer, você queira não ter chances ou diminuir suas chances de tê-lo, você deve fazer atividades que exijam do cérebro ativamente, como, por exemplo, ler, como, por exemplo, estudar, como, por exemplo, jogar jogos que exijam de fazer estratégias, de pensar sobre escolhas, sobre tomar uma decisão, como xadrez, como quebra-cabeça, como a dama e muitos outros jogos. Além disso, é também aconselhável fazer em si atividade física, ter uma regulamentação alimentar ativa e, entretanto, é aconselhável não fazer uma coisa específica, 2 coisas específicas, isto é, não fumar e não consumir bebidas alcoólicas. Que incrível! Eu agradeço a participação dos dois. Assim terminamos o programa e agradeço a colaboração e por compartilharem essas informações. Nos vemos no próximo Jornal Senag. Até mais!